Naqueles dias, saiu um decreto da parte de César Augusto para que o mundo inteiro fosse recenseado. Esse primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um na sua cidade. E José também foi da cidade de Nazaré, na Galileia, à cidade de Davi, chamada Belém, na Judéia, porque era da linhagem e da família de Davi, para alistar-se com Maria, que estava grávida e comprometida com ele. Enquanto estavam lá, chegou o tempo de ela dar à luz, e ela teve seu filho primogênito. Envolveu-o em panos e o colocou em uma manjedoura, pois não havia lugar para eles na hospedaria. Naquela mesma região havia pastores que estavam no campo, à noite, tomando conta do rebanho. E um anjo do Senhor apareceu diante deles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e ficaram com muito medo. Mas o anjo lhes disse: não temais, porque vos trago novas de grande alegria para todo o povo. É que hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E este será o sinal para vós: achareis um menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Então, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens a quem Ele ama. E logo que os anjos se retiraram, indo para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos já até Belém, para ver isso que aconteceu e que o Senhor nos revelou. Foram então com toda a pressa e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, contaram a todos o que lhes havia sido dito sobre o menino. E todos os que ouviam os pastores ficavam muito admirados. Maria, porém, guardava todas essas palavras, meditando sobre elas no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora anunciado. Algum ouvinte se lembra sobre o nascimento do filho do príncipe William da Inglaterra? A televisão falou muito a respeito disso. Teve muita cobertura da mídia, teve muito luxo, pois não era de se esperar menos. Esse bebê já é um candidato que futuramente poderá ser o rei da Inglaterra. Aos olhos humanos, isso pode ser algo como: uau! Agora, vocês querem saber algo que realmente tem um peso tremendo de glória? Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Nós acabamos de ler sobre o nascimento do Rei da Glória. Brevemente vamos passar pelo texto meditando nele. Maria estava grávida de Jesus, no período onde o imperador César Augusto convocou um censo em seu império para fazer um levantamento sobre os habitantes que estavam debaixo do seu império. E José, pai adotivo de Jesus, digo adotivo, pois Jesus foi gerado miraculosamente pelo Espírito Santo. José, ele obedeceu às autoridades como um bom cidadão. Ele saiu do seu povoado, Nazaré, região da Galileia, e foi junto com Maria para Belém, cidade onde ele havia nascido, região da Judéia. Estando eles em Belém, aconteceu de completar-se os dias, ou seja, chegou o momento em que a bolsa rompeu, o momento dela dar à luz, na plenitude do tempo. E ela foi até uma hospedaria para ver se conseguiria um lugar tranquilo e limpo para ter o parto. Porém, eles não encontraram vaga na hospedaria. Conclusão: eles não tinham onde ficar. A solução foi encontrar um lugar onde eles pudessem ter o filho. E o melhor lugar que eles acharam foi... alguns vão dizer que é algo como um estábulo, outros vão dizer que não. Mas era um lugar onde tinha uma manjedoura, que era um lugar fofinho, né? Onde se colocava o alimento para as vacas, cavalos. Uma espécie de tabuleiro onde se deposita o alimento para os animais. E foi nesse lugar, possivelmente cheio de moscas, possivelmente fedendo excrementos de animais, que Maria teve um filho. E o colocou deitado na manjedoura, sobre o feno. Foi nesse lugar onde nasceu o Rei da Glória. Só lembrando que Jesus é Deus que se fez carne.
assumiu a forma humana para ser o nosso representante, o nosso Salvador. Ele veio até nós em humildade, ele se humilhou por nós. Veio em estado de humilhação na forma de servo. Como vai dizer o apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 2, tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. Então Jesus, ele se esvaziou, akenoses. Ele, como se ele tivesse colocado também um véu sobre a sua glória. Mas o interessante é que nas Escrituras nós vemos que há sempre umas erupções de glória, como se um véu que não fosse opaco não conseguisse conter toda a glória do Senhor. Isso também nos faz lembrar de que o finito não pode conter o infinito. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu onde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. E eles receberam graça da parte de Deus. Deus se agradou em revelar a eles uma boa notícia a respeito do Salvador, o Evangelho. Deus enviou um anjo para anunciar uma boa notícia àqueles homens. Esse anjo mensageiro estava envolvido numa glória, mas a glória de Deus. Ele estava como um mensageiro de Deus. E os pastores ficaram cheios de temor, ficaram com medo diante daquela revelação. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. Nós comemoramos essa boa notícia no Natal. E o anjo disse essa boa notícia, dizendo: é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Ou seja, uma boa nova de salvação. E ele continua dizendo: e isto vos servirá de sinal. Encontrareis uma criança envolvida em faixas e deitada em manjedoura. Após o anjo dizer isso, no versículo 13, diz que apareceu diante daqueles pastores não outro anjo somente, mas uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus, dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Imaginem isso. Para aqueles humildes pastores, surgiu uma multidão de anjos glorificando a Deus, dizendo: glória a Deus nas alturas, ao máximo. Que privilégio esses pastores tiveram com essa visão. E sabemos que naqueles tempos, um trabalho de pastor de ovelhas era um trabalho desprezado na sociedade. E continua dizendo o texto: e ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. Eles creram, os pastores, e foram guiados pela fé até Belém. E lá eles encontraram o bebê Jesus, deitado numa manjedoura com seus pais Maria e José. E os pastores contaram a eles tudo o que eles ouviram dos mensageiros celestiais de Deus a respeito do menino, tudo sobre aquele bebezinho, o qual o anjo chamou de Senhor e Salvador. Maria guardava todas essas palavras, meditando em seu coração. E ela já estava meditando sobre tudo que o anjo Gabriel tinha dito a respeito do bebê, do qual ela seria mãe, de forma milagrosa. Nós vemos isso em Lucas 1. Uma jovem judia que foi eleita por Deus para ser a mãe do Senhor e Salvador Jesus. Profetizado em Isaías capítulo 7, versículo 14, 700 anos antes do nascimento de Cristo, que disse: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Isaías 7, versículo 14.
Em Isaías 9, versículo 6 está escrito: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Os pastores após isso foram embora, louvando e glorificando a Deus, por tudo aquilo que eles viram e principalmente ouviram, sobre a boa nova de grande alegria. Assim eles partiram em grande alegria. Assim como eles, por que nós devemos exultar em grande alegria? Pois o Evangelho, que é essa boa notícia, é o presente indescritível de Deus. Apesar dessa boa notícia ter sido anunciada no Antigo Testamento pelos profetas, ela veio até nós de fato no nascimento do Salvador. A boa notícia é sobre Ele. A mensagem é sobre Ele. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual recebemos agora a reconciliação. Romanos 5. E eu encerro com a frase do pastor Timothy Keller que disse: o mundo não pode salvar a si mesmo. Essa é a mensagem de Natal.